Terminou a primeira fase da Copa do Mundo de Clubes para as equipes do Grupo C e do Grupo D, e é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Você está no canal CLFC, seja bem-vindo, eu sou o Caio. Por favor, se for novo por aqui, se inscreva, deixa o like, ative o sininho das notificações e deixe aí o seu comentário, diz se seu time já está classificado para o mata-mata. Só falta o Fluminense dos brasileiros para garantir a classificação. Os demais já estão nas oitavas, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, que vão se enfrentar, inclusive, nas oitavas de final. Hoje nós vamos falar de um dos brasileiros, que é o Flamengo, que passa em primeiro lugar no grupo que tinha o Chelsea, ficou em segundo, e vai enfrentar na próxima fase o Bayern de Munique, já que o Benfica ficou em primeiro lugar do grupo C, algo que a gente não esperava, até porque o Benfica na história nunca venceu, nunca havia vencido até então a equipe do Bayern de Munique. E a Copa do Mundo de Clubes veio para quebrar essa escrita, para quebrar esse tabu. O Benfica conseguiu vencer o Bayern lá em solo americano, venceu por 1-0 no Rose Bowl, e com essa vitória o Benfica passa em primeiro lugar do grupo C com 7 pontos. Venceu o Bayern, venceu o Auckland City por 6-0 e empatou com o Boca Juniors. O Boca Juniors acabou saindo de forma vergonhosa no final das contas, ao empatar com a equipe do Auckland City. O Boca empata em 1-1 com o Auckland, tinha empatado com o Benfica na primeira rodada e conseguiu fazer um jogo duro contra o Bayern de Munique. Perdeu só por 2-1, conseguiu marcar um gol no Bayern, algo que eu não esperava, mas a defesa do Bayern realmente é frágil e só uma equipe amadora mesmo, como o Auckland City, não conseguiu marcar gol nesse Mundial. Então eu acho que não é esse... O flamenguista não deve temer tanto, porque eu acho que o Flamengo tem boa possibilidade de marcar gol nesse Bayern. O problema é o ataque. O ataque do Bayern é mega poderoso, mas o Benfica conseguiu segurar. O Auckland levou 10, o Boca levou 2. O Benfica fez 1-0 com Sneijder e segurou o resultado até o final. O gol foi aos 13 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa o Bayern foi para cima, mas não conseguiu furar a rede do Benfica. Grande atuação do goleiro Trubin, um dos melhores jogadores em campo. O Aursnes deu assistência para o gol do Schandruck. E o Bayern passa em segundo lugar, ainda para mim é favorito, claro, contra o Flamengo pelo time que tem, mas não é aquela coisa absurda, como era talvez PSG e Botafogo. O Botafogo foi lá e venceu, isso eu acho que aumenta a esperança do torcedor flamenguista. E o Renato Paiva disse, eu repito todo o vídeo, porque é a verdade, né? O cemitério do futebol está cheio de favoritos. Então o Bayern pode ser favorito, mas o Flamengo pode se classificar. Claro, vai ser um jogo mais difícil que foi contra o Chelsea, onde o Flamengo jogou muito bem, dominou, fez 3-1. Mas eu acho, minha expectativa inclusive é um jogo de muitos gols, pelas defesas não serem tão fortes assim. A do Bayern, para mim, é mais desconfigurada até do que a do Flamengo. Pode ser mais qualificado, mas não funciona bem. E é um duelo de treinadores jovens, né? Na função de treinador. São jogadores ali da mesma geração, Filipe Luís e Kompany, inclusive, nunca jogaram juntos, mas se você tivesse um sistema defensivo com Kompany e Filipe Luís, eu acredito que muita gente jogava assim no videogame, né? No FIFA, no PES. Eram dois jogadores excelentes nas suas posições. O Kompany era um zagueiraço, Filipe Luís um excelente lateral esquerdo, e os dois iniciando a carreira como treinador. E acho que o Filipe Luís é um treinador melhor, apesar de menos tempo de carreira e ter trabalhado em um time só. O Kompany conseguiu trazer o Burnley à primeira divisão na Inglaterra, mas quando chegou à primeira divisão não conseguiu fazer o time permanecer, foi rebaixado novamente. É um absurdo. Eu acho que seria rebaixar qualquer treinador. Ele conseguiu ficar ainda até o final da temporada e conseguiu essa contratação, esse cargo de treinador do Bayern de Munique, depois de ninguém aceitar também, né? Eles tentaram até mesmo manter o Thomas Tuchel, e ele preferiu dar no pé, hoje está comandando a seleção inglesa. E o Kompany conseguiu ganhar o título da Bundesliga nessa temporada, mas nos campeonatos de mata-mata ele foi muito mal. E agora é mata-mata. Se no último jogo ele acabou perdendo para o Benfica, eu acho que ele pode perder para o Flamengo também. O Flamengo, para mim, hoje é mais time que o Benfica, seria favorito nesse confronto, né? Não à toa, muita gente lamenta enfrentar o Bayern agora, mas se o Benfica ganhou, porque o Flamengo não pode ganhar do Bayern também? Essa é a minha torcida? Como vascaíno, claro que não, né? Mas, sendo realista e pelo que esse Mundial está mostrando pra gente, eu acho que o Flamengo pode sim passar pela equipe do Bayern de Munique. Auckland City e Boca Juniors foi 1-1, esses dois jogos simultâneos às 4 da tarde, pelo grupo C. Então, cara, é uma vergonha o Boca Juniors levar um gol de time semi-amador. O Benfica não tomou gol, o Bayern não tomou gol, mesmo com a defesa sendo como não é uma grande defesa estruturada, claro, é melhor que a do Boca? É. É melhor que a do Benfica? Não sei. Pelo visto não, né? A defesa do Benfica tem lá o Otamendi, campeão do mundo, que é botar mais o título no currículo, e continua jogando muito bem. Ele fez até gol contra o Boca Juniors. Mas um professor, porque o time do Auckland City é semi-amador,
Os jogadores têm outras profissões. E o professor marcou o gol do Auckland, um gol de cabeça. O Boca Juniors marcou o gol também, tinha feito 1-0, mas ficou nisso aí, 1-1. Se despede de forma vergonhosa da Copa do Mundo de Clubes, que na verdade o Boca nem deveria estar participando, né? Ele tá aí pelo ranking da Conmebol, porque não podia colocar outra equipe brasileira. Eu penso no tinha uma equipe uruguaia, equatoriana, pô, o Del Valle ganhou 2 Sul-Americanas nos últimos anos, por que não botou o Del Valle no lugar deles? Mas o Boca tinha que ir pelo nome Boca Juniors. O Barcelona não tá aí porque o Boca tem que estar. É. Bom, e nos jogos das 10 da noite, pelo grupo D, o Chelsea fez 3-0 contra o Esperance da Tunísia. Os gols foram marcados por Adarabioio, eleito melhor em campo, zagueiro. O Liam Delap marcando o primeiro gol dele com a camisa do Chelsea. E o gol do George, jogador da base, jogador da base do Chelsea, com a ajuda do goleiro do Esperance, que cometeu uma falha ali no gol. Chute rasteiro, tranquilo para defender, ele aceitou. E o Flamengo empatou em 1-1 com o Los Angeles FC. Para quem esperava uma vitória tranquila, fato, o Flamengo já estava classificado, ia ficar em primeiro lugar de qualquer maneira. Então, mesmo que eles quisessem, por acaso, entregar o jogo para fugir do Bayern de Munique e aí pegar o Benfica nas oitavas, não seria possível. Porque como o Flamengo venceu tanto Esperança contra o Chelsea, que ainda tinham chance de classificação, o Flamengo ficaria na frente independente do saldo de gols. Porque o critério número 1 da Copa do Mundo de Clubes, assim como da Copa do Mundo, é o confronto direto. Então, como o Flamengo venceu os dois, ele ficaria na frente dos dois. Ele só ficaria atrás se ele perdesse para o Los Angeles e esse time se classificasse. E foi isso que aconteceu com o Botafogo no grupo dele. Ele venceu o PSG, venceu o Seattle Sounders, mas como ele não venceu o Atlético de Madrid, o critério de desempate foi o saldo de gols, por isso o PSG passou em primeiro. Então aqui o Flamengo cai em primeiro de qualquer maneira. Poderia ter ficado com 9 pontos, poderia ter ficado com 6 mesmo, se perdesse. Ficou com 7 com esse empate. O Flamengo teve muita chance, muita bola na trave, jogou bem. Mas o Los Angeles conseguiu sair na frente do placar com o Buanga. E o Wallace Yan, de novo, ele marcou o gol contra o Chelsea, o terceiro gol, e marcou o gol de empate contra o Los Angeles. Final de jogo, então, 1 para o Los Angeles, 1 para o Flamengo. Flamengo em primeiro lugar, Chelsea em segundo. Nas oitavas de final, teremos Benfica e Chelsea, Bayern de Munique e Flamengo. Bayern e Flamengo neste sábado, 1 da tarde. No domingo tem confirmado o clássico brasileiro. Pelos últimos anos, as duas equipes estão disputando não só título brasileiro, o título de Libertadores também. Teremos Palmeiras e Botafogo no domingo. Agora é esperar nesta quarta-feira, teremos o Fluminense em campo para confirmar a sua classificação. Quarta-feira, 25 de junho, 4 da tarde, Fluminense e Sundowns, Mamelodi Sundowns da África do Sul. O outro confronto do grupo é Borussia Dortmund e o San Hyundai. Ainda disputam essa vaga no mata-mata. O Fluminense joga pelo empate. Se empatar, está classificado. O Sundowns precisa vencer para se classificar, ou precisa que o Borussia tropece. Mas se o Borussia tropeçar, o Sundowns tem que pelo menos empatar. Perder não adianta. No momento, o Fluminense é em primeiro, o Borussia em segundo e o San Hyundai já está eliminado em último. Bom, e ainda mais tarde tem Inter de Milão e River Plate, o Raja Reds e Monterrey para complementar o grupo F e o grupo D. E o grupo E, na verdade, o grupo E e F nesta quarta-feira. Os jogos do grupo F são à tarde e os jogos do grupo E são à noite. E aí amanhã termina a fase de grupos com o grupo G e o grupo H, Juventus e Manchester City 4 horas, e à noite tem Al Hilal e Pachuca, Salzburg e Real Madrid. É isso aí então, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e até amanhã. A gente vem aqui, espero comentar a classificação do Fluminense para as oitavas de final também. Valeu!